Olá, 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 Vinícius aqui e hoje a gente vai falar sobre incêndios florestais. A gente vai falar com uma pessoa que sabe muito sobre o assunto, que é o Rodrigo Bueno. Daqui a pouco ele vai entrar. Como de praxe, eu vou escrever aqui o título da live. Ó, Betinho já entrou, Daniel, Gra também, todo mundo atento. Incêndios florestais. Fixar comentário. Já tem um convite aqui para entrar ao vivo. Vou aceitar aqui a solicitação do Rodrigo. Olá, Rodrigo, tudo bem? Ô Vinícius, estamos de novo com a câmera aqui, adorando fazer essa. Sem problema, sem problema. Minha câmera me ama. Ah, cara, tecnologia o ser humano criou a tecnologia para testar a gente, sabe? Para a gente Mas é evoluir bom que como ela pessoa. funcionou, né? Ela funcionou de dia e agora eu vou sair e volto aqui, beleza? Tudo bem, tudo bem. Até já aí, gente. Deixa eu te tirar aqui. Beleza. Gente, esse negócio de câmera é assim mesmo. Câmera, internet, aplicativo. Quem já fez live sabe o que eu estou falando. Vou rodar um pouquinho aqui. Muito bom. Aê! Desculpa aí a E aí, demora. tudo jóia, meu Tudo amigo? certo. E aí, tudo Tudo bem, ótimo, Vinícius? tudo ótimo. Tudo Boa noite a certo. todos aí. Muita gente boa É, aí a já. gente, a gente já está com o pessoal que está entrando aqui. Cara, a live aqui na minha página, ela dá muito menos gente do que na página lá do parque. O parque Ô, tem muitos seguidores, né? conversa é Mas sempre aqui o bom, pessoal, independente da quantidade. sim, sim. O pessoal aqui é bem engajado também. O pessoal gosta de interagir, gosta de perguntar. É bem Muito bom. legal. Temos um convidado de honra aí, Emanuel, de Portugal. Olha que Grande legal, que conhecedor legal. de fogo, o Emanuel está aí com a gente. Muito bom. Seja A bem-vindo, live, Emanuel. a live está internacional hoje. Olha que chique. É, muito chique. Eu tenho E nem precisa feito de várias. tradução, né? Bom, eu tenho feito várias lives sobre incêndio, né? E Uhum, eu, assim, resolvi falar, né, trazer esse assunto de incêndio florestal por causa do Eduardo. uhum, O Eduardo, ele tinha mandado uma pergunta na live que eu fiz com o professor Paulo Kruger, lá da UFMG, uhum, uhum, sobre incêndios florestais. Aí isso me abriu a cabeça, assim, caramba, né? Legal, vamos falar disso. E, cara, quando eu comecei a estudar sobre o assunto, né, o Rodrigo, pessoal, o Rodrigo foi me passando um monte de link, né, sobre incêndios florestais. E uma coisa eu falo para vocês, se você está na área de incêndio, né, assim, área de aprovação de projeto no Corpo de Bombeiros, se você gosta dessa área, a área de incêndio florestal é a mesma coisa. Você vai adorar. uhum, O assunto é muito interessante, né? uhum. Bom, Rodrigo, eu queria que você se apresentasse aí para quem não te conhece. Qual que é a sua Tá, formação, né? Onde você trabalha? vamos lá. Meu nome é Rodrigo Bueno Belo. Eu trabalho hoje no Instituto Estadual de Florestas, né? Eu estou na frente da Gerência de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, que tem por responsabilidade cuidar das unidades de conservação estaduais. Obviamente, a minha gerência cuida de prevenção e combate a incêndios florestais, o Instituto Estadual de Florestas cuida da gestão das unidades. Sou arquiteto, né, e urbanista, formado pela PUC Minas em 2004. Quando eu assumi esse convite que eu recebi para essa gerência, que é conhecida como Preve Incêndio, né, que é o nome de um programa, mas é como a gerência é conhecida por todos,
eu aí, né, quase praticamente enterrei a arquitetura de vez, né? Então, a última vez que eu me dei arquiteto foi na reforma do meu apartamento, que tem mais ou menos um ano. Mas acho que é um Muito abandono bom. definitivo, mas se não for, eu vou deixar a vida Ah, não, levando a sempre tem um gente aí para pezinho onde ela lá. achar melhor. Sempre tem um pezinho lá. De vez em quando eu me pego aqui fazendo projeto de imobiliário, de reforma de alguma coisa, mas Ah, é cara, é tudo igual andar de bicicleta, amador né? agora. É, Uma vez que você desenvolve o olhar de arquiteto, você não abandona ele mais, não. Você sempre sim, tem essa, sim, com né? certeza. É muito bom isso. Né? Eu lembro quando eu estudei arquitetura, assim, eu cheguei a estudar um ano na PUC Minas, depois eu fui para a Ah, é? UFV, lá em Viçosa. Aham. E lá em Viçosa, eu tive acho que umas 6 aulas na engenharia florestal, cara. Uhum. Dessas aulas eu tive paisagismo urbano e teve uma disciplina que foi unidades de conservação. A Uhum. gente visitou o Caparaó, o Pico da Bandeira, né? Sim. Eu descobri que meu joelho é mais ou menos, né? Assim. Aham. Essas áreas são boas para descobrir. Assim, é interessante isso, né? Porque a gente, né, tem essa formação, é formado em arquitetura, mas a gente trabalha em áreas afins, né? Igual você que trabalha com incêndios florestais, né? Uhum. Você pode dizer um pouco o que da sua formação para a área que trabalha agora, o que você usa, o que você utiliza? Tá. Bom, deixa eu explicar rapidamente, né, o que, que me levou para os incêndios florestais, só para a gente entender. Não foi propriamente por causa da universidade, apesar de na universidade eu ter participado muito ativamente da questão ambiental, né? Então, no IAB aqui de Minas, depois que eu formei, eu ocupei durante, acho que um ano, dois, agora não me recordo, a cadeira de diretor de meio ambiente. Na PUC eu pude fazer um congresso, que a gente chamava de Semana da Arquitetura, que era Ah, uma sim. semana mesmo, feita pelos estudantes, mas muito interessante, com um nível muito bom. Não o meu processo, mas todo o processo, que era feito por várias gestões. Então, eu tive a oportunidade de participar da organização da quinta semana. Não fui o organizador, fui o Leandro. A gente brinca, né? Leandro Rosinha é o sobrenome dele. Mas é um cara muito Sim. inteligente, muito interessante. E a partir dali, eu acho que me despertou mais a coisa para a questão da sustentabilidade. Mas o que me levou efetivamente para os incêndios florestais foi, de certa forma, a arquitetura, porque na universidade eu acampava muito com os colegas, a gente gostava, ia para Cipó, Caraça, né? Fomos para Canaça, enfim. E a gente sempre prezou muito por um ambiente muito saudável, né? De cuidar daquelas áreas e ir para áreas absolutamente remotas, sem nenhuma infraestrutura, que a gente sempre gostou muito. Assim. E isso foi me desenvolvendo aos poucos um senso de precisar fazer algo por aquilo. Né? Eu ia lá de graça, então ia lá num feriado de graça, levava minha comida, fazia tudo, aproveitava, voltava para casa, estava lindo, maravilhoso. E o que, que eu estou fazendo para preservar essas áreas que são do meu interesse? Né? E naquela época, então, era de interesse direto ali, né, para o meu uso. Então, eu comecei a ver no que eu podia fazer voluntariamente. E aí, vendo televisão, assistindo televisão né, durante a época dos incêndios, comecei a noticiar que voluntários e bombeiros, voluntários e brigadistas combatem incêndio em um lugar assim, assim, assado. Eu falei, aí cabe o Até então era voluntariado. uma Né? coisa distante, né? Até Sim, então até isso era então uma não coisa tinha distante nenhum para você. contato com incêndio florestal, nenhum, nenhum. Mentira, eu Sim, tinha sim. apagado um incêndio num condomínio de uma ex-namorada que um cara soltou um foguete e correu, mas naquela época, até então, Bom, eu nem almejava qualquer coisa. quase um estágio, hein? É, e aí eu comecei a pesquisar como que a gente podia, como que eu podia entrar nisso, né? Ou participar de uma brigada, ou montar uma brigada. Tive muita dificuldade, isso foi 2000, 2001. E aí eu fiz um curso no IBAMA de formação de brigadista. E em 2003 eu montei uma entidade, né, com outras pessoas. Eu fui cofundador de uma entidade, que tem até muita gente aí, que é a Brigada 1. Depois a gente explica um pouco mais dela. Legal. E tive, acho que a partir dali, né, vamos desculpar, foram só orgasmos, literalmente, assim, só prazeres com a Que Brigada 1, né? ótimo. Todos os sofrimentos do incêndio, machucado no olho, cansaço, suor, carro que a gente quebra no combate, mas o que move as pessoas que estão ali, os voluntários estão movidos por uma paixão mesmo. Né? É claro que cada um mede o quanto que pode ajudar, mas a gente foi encontrando mais pessoas que tinham a mesma ideia de apoio,
E o mais interessante, pessoas muito diversas, né? Diversas na formação, diversas na classe social, diversas de raça, né? De nacionalidades. Então, isso foi muito legal ver, né? E a entidade foi crescendo e talvez crescendo muito até por conta dessa diversidade. Então, chegava uma pessoa que entende de elétrica, uma que entende de arquitetura, uma que entende de engenharia ambiental, e assim a gente foi compondo gradativamente um grupo muito rico. Então, acho que isso, daí vem a minha paixão, mas quem possibilitou realmente que eu tivesse o contato com o meio ambiente, de certa forma, com o incêndio florestal, indiretamente foi a arquitetura. Agora, é muito importante a gente citar, né, que a arquitetura é um curso em que a gente trata muito a questão ambiental, não tanto por conta da arquitetura, trata também, mas por conta do urbanismo, principalmente. Né? O urbanismo é uma disciplina extremamente complexa. Acho que o meio ambiente é tão ou mais complexo do que é o urbanismo, mas são atividades que estão muito correlatas. Né? O urbanismo que não pensa a questão ambiental, ele é perneta, né? Não tem como ser diferente. Exatamente, exatamente. Então, a gente, acho que a formação vem nessa área aí, né? E é interessante, né? Porque a gente não pode pensar urbanismo, a gente não pode pensar construção sem pensar na questão ambiental, né? E tudo isso está ligado à preservação, né? Preservação do meio Sim, ambiente, né? O sim. impacto que o ser humano causa no meio ambiente, Uhum, né? E uhum, aproveitando esse gancho, falando sobre incêndios, né? Bom, eu trabalho com incêndios, assim, com projetos, né, de uhum, incêndios de edificações, né, a gente vai chamar de incêndios de tecnologia, né, aquele incêndio que acontece em locais feitos pelo homem, né. Um uhum, incêndio florestal, ele tem uma natureza diferente, né. sim. Em incêndios de tecnologia, a gente costuma falar que é o seguinte, né, por exemplo, se nem todo fogo é incêndio, né. Se, Uhum, por exemplo, eu vou uhum, fazer comida, eu acendo uhum, o forno, eu não vou falar que aquilo é um incêndio, né? uhum, Agora, se eu perder o controle desse fogo, aí já entra na categoria incêndio, né? O fogo sem controle, né? É uma definição uhum, simplória que a gente tem, mas uhum, fácil de entender. Isso uhum. funciona também para incêndios florestais, Rodrigo? Sim, a gente coloca a mesma coisa, né? Há muito tempo a gente escuta, né, o termo queimada é controlado, e às vezes se confunde, né? Muita gente fala queimada mata, mas na verdade ele não queria falar da queimada, queria falar do incêndio. Né? O que é o Sim, incêndio? O sim. que a gente classifica como incêndio florestal? Todo fogo sem controle em forma de vegetação. Muitas pessoas confundem, né? Acho que era um incêndio, pegou fogo ali, mas ainda não era um incêndio. Ele acha que incêndio tem que ter uma determinada dimensão, que as labaredas têm que alcançar um determinado tamanho. Não tem nada disso, né? Eu posso ter um incêndio de 1 metro quadrado e posso ter uma queima controlada de 1 hectare, por exemplo, né? São 10 mil metros Perfeito. quadrados aproximadamente. Então, o conceito é rigorosamente o mesmo, né? Sim, sim. Quando se perde o controle, né? Aí ele Uhum, muda de categoria, né? exatamente. E sobre a ocorrência de incêndio, né? A gente tem, assim, incêndios que são de causas naturais e de causas Uhum, humanas, né? Você saberia uhum. pontuar, assim, a quantidade de incêndios de causas naturais e causas humanas? Tá, Como que é esse universo? vamos lá. Eu acho importante a gente pensar no fogo, né? O incêndio como, não como uma invenção humana. Isso é muito importante a gente entender. A gente viu o fogo, passou a se aproveitar dele. Daí fazer ferramentas, alimentação, culturas, desbaste de vegetação, uma série de coisas. Então, o fogo ele é um elemento natural, ele está presente no meio ambiente. Se a gente não fizer nada, se a gente for congelado, os incêndios vão acontecer. Só que eles vão acontecer numa época diferente. Eles vão do que a gente está acostumado a ver, né? Se a gente for pegar as canções, e a gente tem várias músicas que falam da questão da queimada, do mês que é para plantar, o mês que é para queimar, isso é muito interessante. Se a gente for pegar aonde estão a maior parte das queimadas, dos incêndios, eles estão dentro de uma época do ano que varia aí de julho até o retorno das chuvas, geralmente segunda quinzena de outubro. Essa época é um fogo que a gente chama de antrópico. Por quê? Porque eu não tenho o elemento natural que é o causador do incêndio, que é a ignição do incêndio, que é provocada por um raio. Se eu não tiver uma tempestade, uma chuva, uma descarga elétrica, eu não vou ter incêndio. Então, eu necessariamente, para ter um incêndio florestal natural,
eu vou precisar da iminência de uma chuva. Pode ter alguns casos, né? Caiu uma pedra, gerou uma fagulha e iniciou incêndio? Pode, né? Mas são casos muito raros que eles efetivamente nem cabem na contabilização dos incêndios. Mas os incêndios naturais, sim, eles ocorrem, e aí é muito importante que a gente entenda que eles estão associados à época de chuva, né? Ao fenômeno chuva. Mesmo que um raio caia e a chuva não aconteça, a umidade relativa do ar vai estar muito mais alta, vai provavelmente estar bem acima de 50%. O combustível provavelmente vai estar bem hidratado, e mesmo que ele não esteja, o simples fato da umidade relativa do ar estar alta faz o incêndio se comportar de uma forma muito mais branda. Isso significa um dano muito menor à vegetação, porque em vez de ser atingida por temperaturas de 500, 600, 700, 800, 1000 graus, ela é atingida por temperaturas que vão de 200, 300, 400. É claro que nós estamos falando de uma situação genérica, pode ter que venha um vento, que venha uma situação que mude isso, mas regra geral, as pessoas falam que a natureza é sábia, né? Eu falo que a natureza é muito mais que sábia, a natureza é seletiva. Então ela foi selecionando as espécies que se comportavam bem com fogo. E o fogo, ele vai até onde ele pode. Em algumas áreas ele não consegue entrar naturalmente. Por quê? Porque são áreas úmidas, né? Mas quando a gente vai lá artificialmente e coloca fogo na época seca, em que a umidade está muito baixa, aí ele entra nessas áreas e causa um prejuízo enorme. Falando de florestas úmidas de um modo geral. Enquanto o cerrado, Perfeito. assim como as savanas africanas, eles se comportam muito bem e elas dependem do fogo até para boa existência. Você suprimir o fogo do cerrado, fogo zero, é um crime. A gente pode chegar a matar o cerrado, né? Nós não vamos acabar com ele, mas a gente vai empobrecê-lo gradativamente. A gente está beneficiando só Rodrigo, algumas espécies. quer dizer, então, que a gente pode falar que o cerrado evoluiu com um ciclo de incêndios naturais? O cerrado ele é caracterizado como um bioma dependente, né? Adaptado para alguns não gostam desse termo dependente, mas outros usam adaptado. É um bioma que depende do fogo. Se eu não tiver fogo, eu vou ter o cerrado, mas eu posso ou favorecer que a mata vá ganhando o cerrado com o tempo, ou então eu empobrecer as espécies do cerrado. Então, é muito necessário. Aquelas características de casca rugosa, espessa, todas estão relacionadas à capacidade de resiliência dele com o fogo. Né? Então, isso é muito importante a gente entender. E eu imagino que, pensando aqui no outro bioma, a Mata Atlântica já tem essa resiliência com incêndios? Não, a Mata Atlântica é o oposto, né? O fogo, quando entra na Mata Atlântica, ele causa um dano muito grande, porque as árvores não têm essa casca grossa, né? O fogo ele é estranho à Mata Atlântica. É importante a gente pensar que Mata Atlântica e Cerrado eles estão competindo, né? Um quer ganhar espaço, né? Todos eles querem ganhar um espaço do outro. Mas quando o fogo entra na Mata Atlântica, ele causa um dano muito severo, ainda que ele seja de baixa intensidade, né? Fogo de serrapilheira, que são aquelas folhas que se acumulam ali na camada superficial, são incêndios muito baixos, né? A gente tem aí a altura de fogo 10, 15 centímetros, às vezes nem isso. Mas são incêndios que geram muita intoxicação, porque a fumaça fica condensada entre a copa, isso é muito comum a gente ver, são incêndios ruins de combater. E eles causam muitos danos para as árvores, né? Muitas vezes eles comprometem a alimentação dessas árvores por impedir, por danificar as vias, né, de circulação da seiva. Então, sendo bastante uma linguagem bastante simples. Então, a gente às vezes registra, até 2 anos depois da passagem de fogo em Mata Atlântica, a gente continua registrando morte de espécies por aquele incêndio. Então, a gente vai gradativamente, a mata vai morrendo de fome mesmo, né? O incêndio causa um dano muito grande na Mata Atlântica. Interessante, interessante. E sobre o combate, eu imagino que a equipe... Não, Minas Gerais é um estado do tamanho de França, Espanha, né? Um estado muito grande, né? E a gente tem Mata Atlântica, a gente tem Cerrado, né? A gente tem esses biomas. Eu imagino que a equipe tem que ter muito conhecimento da natureza do bioma, né? Como que o fogo se comporta na equipe que vai promover esse combate, né? Eu acho, Vinícius, assim, a gente tem brigadistas e brigadistas, bombeiros e bombeiros, né? Combatentes e combatentes de modo geral. Tem pessoas que gostam mesmo, né? Que
trabalham naquilo e se especializam, procuram entender mais, não só de trabalhar melhor, efetivamente, ser o melhor combatente, mas também entender o que ele faz, né? Uma prática que eu vou Sim, sim. confessar que durante muito tempo a gente fez é, olha, deixa o fogo chegar na mata ali, que ali a gente segura. O objetivo tem que ser o Ah, tá. oposto, não deixa chegar na mata, né? Porque ele vai chegar na mata, ele vai Sim. reduzir exatamente que a mata é úmida, mas o dano que ele vai causar é enorme. Então, assim, a gente busca estudar, busca entender mais para ter um serviço que seja de melhor qualidade, né? Isso é muito importante. Então, há realmente pessoas que trabalham, né, que vão fazer mestrado, especialização, doutorado nessa área. Então, essas pessoas são muito importantes para que a gente entenda se o que a gente está fazendo efetivamente é o melhor. A gente, durante muito tempo, foi formado para combater incêndios. Quando tem fogo, eu estou combatendo, né? E a gente fez isso, de certa forma, né, até meio, vou usar uma expressão pesada aqui, burramente, mas a gente foi formado nesse conceito, né? O fogo é ruim. Quantas campanhas a gente lembra que o fogo mata, onde tem fogo não tem vida, É. né? A água está ligada à vida, mas o fogo não. Isso é um erro. O fogo está muito ligado à vida, mas ele também está ligado à destruição, assim como as enchentes que são de água também estão ligadas à destruição, né? Faz todo sentido. O ser humano, depois que dominou o fogo, ele começou ele deu um salto até na Uhum. cadeia Sim, predatória, né? sim. Ele começou a cozinhar os alimentos, começou a ter menos infecção por causa desses Uhum. alimentos, uma série de questões, né? Eu concordo. O É. fogo ele é tido como vilão Uhum. injustamente. Sim, sim. É, É uma eu estava vendo ingratidão um nossa, né? vídeo, é uma certa ingratidão, né? Eu concordo, concordo. Sim. Eu vi um dos vídeos. Pessoal, o Rodrigo me encheu de vídeo para fazer essa live aqui, para estudar, né, sobre o assunto. Depois eu vou passar os links, eu já vi gente cobrando aqui sobre os links. Uhum. E, e bem, um desses vídeos, se eu não me engano, era o seu chefe lá no IEF, né? Uhum. Ele estava falando sobre porcentagens dos incêndios, né? Que Uhum. de 100%, 1% acontece de causas naturais, quer dizer, muito pouco Uhum. em função de causas naturais. Aí 99% tem um dedo do ser humano, né? Uhum. E desses 99%, 2/3 surgem por incapacidade ou imperícia de manusear o fogo. Uhum. Pensei, caramba, 2/3 é muita coisa, né? Uhum. O IEF dá algum treinamento, alguma instrução para quem vai usar o fogo para fazer uma queimada, é queimada controlada Uhum. que fala, né? Sim. Tem esse Uhum. tipo de orientação para o pessoal do campo? Uhum. O IEF, né, que é o Instituto Estadual de Florestas, que é onde o Prevent está lotado, ele tem por finalidade a preservação dos recursos florestais, né, vamos dizer assim. E especificamente nas unidades de conservação, que é onde o pré-incêndio pode atuar, né? Quando se pegar fogo do lado da casa de alguém e for incêndio florestal, o pré-incêndio não pode chegar lá e vamos apagar, né? Claro que pode fazer isso voluntariamente, mas não é nossa competência, né? É importante dizer, o Corpo de Bombeiros tem essa competência, essa árdua competência, que são milhares de incêndios desses de pequeno porte, né? Mas o EF tem alguns cursos, algumas cartilhas de orientação, né? Então a gente procura fazer isso. E o IF tem cursos de formação de brigada. Então, mais do que a gente chegar produtor e falar queima assim, queima assado, ele pode participar de um curso desses. Mas o nosso foco é sempre voltado para a unidade de conservação estadual e o entorno dela, né? Aquilo que está cercando aquela unidade. Aquilo que pode gerar um Sim, impacto para aquela unidade. Então, a gente trabalha com sim, essas sim. pessoas. É claro, né? A gente tem uma dificuldade enorme, como qualquer órgão público, acho que hoje, como qualquer órgão privado, depois da Covid, nós temos um efetivo baixo, uma dificuldade de aquisição, né? O Estado, características de Estado mesmo, tem mais dificuldade às vezes, abre mão de um funcionário, mas uma empresa privada compra um sistema que faça esse trabalho. A gente, para comprar um sistema, né, é muito diferente. São características, não é um mal do IEF, não é um mal da polícia, não é um mal do IBAMA, da Secretaria de Meio Ambiente, de Agricultura, infelizmente uma característica de Estado mesmo. Então a gente tem algumas dificuldades, mas a gente vem com curso, Simone Gomes está aí assistindo a gente, né, a coordenadora de cursos do Pré-Incêndio,
Nós temos cursos há muitos anos. Né? O primeiro curso que eu fiz foi pelo IBAMA em 2001. Em 2004 eu fiz curso de brigada pelo IEF. Né? Então, e muito antes disso já tinha os cursos de formação. Então o IEF tem uma longa história, longa e bonita história de formação de brigadistas que, querendo ou não, eles aprendem um pouco a lidar com o fogo. A gente está agora estudando, junto com o apoio do ICMBio, né, a gente fazer um curso específico de queimadas. O objetivo dele é a gente poder usar esse fogo nas nossas unidades de conservação, ou seja, eu vou queimar áreas que estão com acúmulo de combustível, né, de biomassa muito grande, para que eu não tenha um fogo muito severo no momento errado e que acabe causando um dano muito maior do que a inexistência de fogo até aquele momento. Eu brinco, Vinícius, Você que a tocou no gente... assunto. Desculpa te interromper. Tá, pode terminar. Eu só queria dizer o seguinte, que a gente às vezes faz quando a gente fica combatendo, a nossa eficiência ela tem tempo. Né? A gente, de certa forma, eu brinco que é uma bomba relógio. A gente combate incêndio, em vários incêndios eu falei isso, agora vamos ligar o reloginho, né? É o tic-tac, 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 tic-tac. Pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 10, pode ser 20, a gente não sabe precisar. E cada área vai comportar de um jeito. Mas depois de um longo tempo de acúmulo de combustível sem queima, a possibilidade daquela área ser atingida por um incêndio no pior momento, com umidade muito baixa, temperatura alta e vários dias sem chuva, vários meses sem chuva, agosto, setembro, outubro, por exemplo, é muito alto. Aí o dano vai significar o quê? Altas temperaturas, igual a gente falou antes, né? Liberação de energia muito elevada, ao qual nem as plantas adaptadas conseguem sobreviver. Então, quem vai se dar bem com isso? Gramíneas. Essas adoram. O fogo passa, primeira chuvinha, elas estão brotando, e aí aos poucos as áreas vão virando cada vez mais pobres, né? Com maior presença de gramíneas e menor presença de arbustos e árvores, e aí vai por consequência. Sim, sim. Inclusive, essa técnica, assim, que é a técnica errada, né? De usar o incêndio para fazer pastagem, né? Uhum. Essa característica da gramínea que é interessante para o criador de gado. Interessante, assim, entre aspas, né? Mas que é isso que ele usa, né? E você tinha falado agora há pouco sobre esse acúmulo de biomassa, né? Uhum. Na natureza, assim, numa situação natural, existe esse acúmulo de biomassa? Que é o quê, né? A folha que cai, é o galho que cai, é uma floresta que, se ela pegar fogo, ela vai pegar muito fogo, né? Esse acúmulo de biomassa, ele existe pela interferência do homem? Como que a gente interfere, na verdade? Né? Eu posso interferir, principalmente com exóticas. Né? Vamos pensar no mundo 12 mil anos atrás. Né? O que a gente tinha? Uma população humana muito baixa, pouquíssima interferência. A gente, acho que há 12 mil anos não praticava agricultura, salvo engano. Então, caía um raio, pegava fogo, 1 dia, 2 dias, ele ia queimando uma determinada extensão. Hoje nós temos pequenas áreas, né? Mesmo que a gente fale de uma área de 600 mil hectares, ela ainda é pequena para a gente pensar em termos de conservação. Então nós temos áreas muito retalhadas por estrada, por propriedades, por plantações, por espécies exóticas. Então a gente não pode simplesmente esperar que um raio caia e vá queimar aquela área. Naturalmente, a área que não queima acumula biomassa. Isso é o comum, a não ser que eu vá lá e faça uma poda, né? Uma poda mecanizada, manual. Então, esse acúmulo, ele sempre vai acontecer. Seja numa área de gramínea, que vai acumulando aquele capim ali, né? Os brigadistas estão acostumados a ver o capim verde em cima e embaixo vai acumulando aquele mato seco. Então, o nosso objetivo o quê? É trabalhar, de certa forma, é tentar simular um incêndio florestal no momento certo, né? Isso é a supressão do combustível. É importante a gente dizer, quando a gente exclui o fogo, na verdade a gente está excluindo uma parte característica daquele sistema ecológico. Então, o fogo é necessário naquele momento, naquela vegetação. E como eu disse, vegetações muito... pensa uma mata atlântica. O fogo começa no cerrado, vai descendo, chega perto de uma galeria. Nós estamos quando, se o fogo é natural? Provavelmente no verão, numa época chuvosa. Né? Então, a vegetação está bem úmida, a umidade do ar está muito alta. Então, esse fogo, dificilmente ele vai conseguir adentrar nessa mata. Ele vai começar a morrer na borda da mata. Essa é a dinâmica natural. A dinâmica artificial que a gente impõe, que é a antrópica, ela é o quê? É o fogo começar nesse mesmo lugar,
no tempo seco, depois de vários meses de estiagem, umidade muito baixa, temperatura em ascensão, chegada da primavera, né, acumula as temperaturas mais altas, não está o verão. Esse fogo vai chegar na borda da mata com tanta intensidade que ele vai entrar na mata, e às vezes ele vai passar a mata e vai sair do outro lado do cerrado, onde ele vai ganhar nova intensidade. Então, o fogo no momento errado, ele tem consequências muito diferentes. A gente precisa entender isso, né? O fogo não é vilão. O fogo é um elemento natural. Quando o homem coloca, ele, de certa forma, deixa de ser um elemento natural, né? Ele está ali no momento em que ele não deveria estar efetivamente. A natureza não criou condições para que ele estivesse ali. Ela criou condições para que ele se dissipe, mas não para que ele esteja ali. Né? Se dissipe não, se expanda, perdão. Mas não para que ele esteja ali. A duração dele é muito menor, né? Assim, a ideia é que ele não fique, né, durante muito tempo. Nossa, muito interessante. E sobre a propagação do fogo, Rodrigo, quais formas o fogo na mata ele se propaga? A gente tem algumas formas, né? Eu vou começar das que eu acho que são as menos, não é menos comuns, né? Porque eu vou falar de 4 formas de propagação, elas acontecem simultaneamente em quase todas as vezes. Mas vamos lá vou deixar a mais interessante, talvez, para o final. Né? A primeira, as fagulhas, né? Então é aquele lançamento de partes incandescentes. Então, às vezes são atiradas próximas, às vezes é simplesmente um pipoco, né? Que a gente fala, ele pula para o lado, às vezes são levados pelo ar, né? Vou explicar, não vou antecipar. A gente tem a radiação que está acontecendo, é muito interessante a gente falar também de radiação, que é a dissipação do calor em todas as direções. Né? Então, o calor se dissipa para todos os lados. E a gente tem a condução, que é de molécula a molécula. Né? Então, a gente sempre brinca, né? Vamos dar o exemplo da colher de ferro. O cara esqueceu a colher de ferro no fogo, pegou, queimou a mão. Esqueceu de pau, não queimou a mão. Por quê? Apesar da madeira ser combustível, ela não é uma boa condutora de calor. Bom, e por último, a gente tem a convecção, que é muito interessante, até como a convecção trabalha com a radiação, né? Se eu acender uma vela, eu brinco que as pessoas acendem o fogo na mão e todo mundo, não precisa fazer, aquilo eu também faço, sem nada, sem luva, sem nada. Por quê? O ar quente tem a propriedade de subir, né? Nós da arquitetura sabemos muito isso, né, Vinícius? Para a gente colocar janelas, para a gente poder dissipar o calor. Então, o ar quente tem essa propriedade de subir. Não há nada que a gente faça que vai impedir o ar quente de se deslocar para cima. Então, a convecção é caracterizada por isso. Né? Por isso que, apesar da radiação expandir o ar em todas as direções, a expansão maior está no alto. E esse fenômeno a gente chama de convecção. E ela não sai exatamente reta. Né? Quanto mais eu subo, quanto mais vertical eu fico, mais intensa é a convecção. Mas o vento ajuda muito a dissipar a convecção. E tem um ditado muito interessante que fogo morro acima não tem como segurar, e a gente vê isso perfeitamente. Na base do morro, o fogo começa a desidratar a vegetação muito acima dele, as temperaturas são altíssimas e ela facilita a expansão do fogo. Enquanto que o fogo, descendo o morro, ele é muito mais lento. Mas existe um outro risco, que é rolar uma brasa, ela cair lá embaixo, começar o fogo de baixo para cima. Então, é uma situação perigosa, mas a convecção talvez seja a forma mais severa de propagação do calor aí, né? Ela é realmente desafiadora, é até bonito de se ver, né? Às vezes a gente vê incêndios, é claro que a gente entende o dano que ele causa, a gente vê incêndios, o poder de um incêndio às vezes é impressionante. Você está em frente de uma encosta e ela é consumida em segundos, literalmente. Por labaredas que, né, o fogo é um fenômeno muito bonito, assim, muito forte, né? O brigadista é bom que geralmente a gente se sente capaz, aí em junho, julho, agosto a gente já não se sente tão capaz, setembro a gente já começa a achar que não passa de uma vírgula, em outubro a gente tem certeza que não é nem um ponto, assim, né? Porque os incêndios são muito violentos, a nossa capacidade de extinção fica muito reduzida. E eu imagino que o trabalho em grupo na brigada ele é fundamental, né? Você não faz, a brigada não tem uma pessoa só, né? Você tem que ter uma equipe direcionada, né? Uma equipe organizada, né? Treinada, né? A gente não enxerga, né, Vinícius, como que as coisas acontecem. Né? A gente vai ver um futebol, você liga a televisão, abre sua cervejinha, pelo menos eu abro a minha, começa a assistir o jogo. Dificilmente você pensou em quem confeccionou o uniforme, né? Quem é que é o responsável pela compra do uniforme.
Como que foi a escolha do ônibus que levou essa equipe? O ônibus está todo pintado com as cores do time. Quem pintou isso? Quem que fez a limpeza do estádio? Como que funcionou? Alguém jogou o gramado? O gramado foi aparado antes? Essa equipe que chegou tinha massagista? Ih, tá. A chuteira do craque não estava no dia, ele pegou uma outra chuteira que machucou o dedo. Então, isso tudo a gente vivencia também numa brigada, né? A articulação, a necessidade, as peças na engrenagem precisam funcionar muito bem, né? As operações de combate a incêndio florestal, isso é uma pena que as pessoas não possam acompanhar, né? Que elas não entendam a dimensão dessas ações. São operações, às vezes, muito grandes, muito grandes. E muito interessante como funcionam, com o nível de complexidade, de interação necessária entre as equipes, que é muito interessante de ver, né? Eu falo que eu brinco muito com os brigadistas, eu sou instrutor também, eu brinco com eles que escolas são grandes incêndios. Porque o pequeno incêndio, você faz um monte de bobagem, você erra um monte de coisa ali, desceu do carro, deu luz pesada, o fogo acabou, você fala, ah, lindo, sou forte, sou ótimo brigadista. Quando você vai para um grande incêndio, em que o cara não conseguiu ligar a tempo para chegar à alimentação, o helicóptero pousou para pegar a alimentação não estava lá, consequentemente o brigadista estava lá na linha há 4 horas, não almoçou, aí o rendimento dele caiu muito, aí você vai precisar buscá-lo, aí por conta disso atrasou o processo todo, ele quer ser retirado de helicóptero, não foi, vai ter que voltar a pé, vai ficar muito mais cansado para o dia seguinte, talvez nem possa combater, então são ações, como quase tudo na vida, que estão muito intimamente ligadas, né? Então, a ausência de uma peça, a ineficiência de uma peça, ela realmente prejudica todo o processo. Mas é bonito ver como funciona, né? É muito interessante ver essa engrenagem girando, né? A gente chegar em outubro, em Ah, imagino que setembro, com sim. grandes incêndios, um volume enorme de ocorrências, e ver isso funcionando é bonito também. Sabe? Eu acho que quem gerencia uma brigada tem que ter uma visão sistêmica muito boa, né? Tem que entender como é Uhum. que funcionam essas engrenagens, né? Igual você falou, poxa, tem que pensar no cansaço da pessoa que está lá, né? Se a Sim. pessoa está bem nutrida, né? Eu acho Uhum. isso realmente um É. exercício de gestão muito, muito vigoroso, né? Muito forte, né? E o ser humano é uma figura fantástica, mas sempre também difícil, né? Tem uma hora que você chega no incêndio que você, olha, eu quero aqui os melhores. Eu preciso mandar para essa área aqui, que é um rabo de foguete, eu vou mandar os melhores. Então você seleciona lá 4, 5, 10, 15, e algumas pessoas podem ficar, poxa, né? Não, eu não estou entre os melhores, eu me magoei com isso. E assim, eu falo que é tudo uma questão de vaidade, né? Não estou falando vaidade no É o mau sentido fator da humano, palavra, né? mas é o fator humano. Quem não gosta de se sentir valorizado? Mas às vezes no incêndio isso causa problemas, como causa em qualquer área, né? Então, assim, eu brinco que a gente precisa trabalhar muito, muito nosso ego, né? A gente vai para o incêndio, tem que vestir mesmo a sandália da humildade, tem que perguntar para as pessoas, tem que perguntar se todo mundo está de acordo, o que, que eles acham. São palavras simples, mas que trazem o trabalho da equipe, né? Eu brinco que eu gosto de discutir com as equipes o que vai ser feito, até para que depois alguém não possa chegar e me falar, olha, eu te falei que não era assim e que assim não ia funcionar. Então, assim, as pessoas participam da decisão. E isso, obviamente, implica para elas responsabilidade na decisão. Né? Então, eu acho que isso é importante. Assim, as pessoas se apoderam de uma operação da qual elas também opinam. Isso é muito importante, eu acho. Né? Claro que isso demanda um pouco de experiência. Não dá para você formar brigadista hoje e querer elaborar toda a estratégia de um grande incêndio amanhã. Mas gradativamente isso vai ganhando, né? As pessoas mais interessadas vão olhando, vão entendendo, né? Eu brinco que o fogo conversa com a gente. Né? A gente às vezes não consegue atuar porque o incêndio está muito intenso. E eu sempre falo para os brigadistas, não sai do local, fica olhando para o fogo, né? O fogo está te ensinando coisas à medida que ele vai consumindo aquela vegetação, que ele vai se comportando, você vai olhando para tentar aprender um pouco mais do que ele está fazendo, né? Da dinâmica. Sim, sim. Eu tô vendo os comentários aqui. Cara, eu acho que essa é a live com mais likes que eu já fiz. Parabéns, pessoal. Vocês estão com o dedo nervoso aí. Ai, que bom. Muito legal ver esse Na engajamento. verdade, eu ameacei o pessoal que se eles não dessem like, depois eles iam ouvir. Mas nessa parte a gente. Olha só, olha o que você está falando aqui. E também são operações dispendiosas, dantescas e exaustivas, né? Se referindo Uhum, a toda a questão da logística da operação de uhum, combate ao incêndio, né? Se for imaginar um incêndio que está acontecendo em hectares, né? uhum. Realmente tem que gastar, né? Tem que ter investimento, né? É. Hoje a Brigada 1 ela está em Curvelo, não é?
Na verdade, não. A Brigada 1 é uma. Só para a gente diferenciar. O pré-incêndio, né? Minas Sim, Gerais sim. tem um decreto estadual que chama Força Tarefa Pré-Incêndio. Força Tarefa Pré-Incêndio coloca a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Defesa Civil, o IEF, a SEMAD e o Corpo de Bombeiros atuando junto nos incêndios florestais. Então, isso é o decreto, são órgãos de governo. Esse decreto abre espaço para que outras entidades participem, oficialmente ou não. A Brigada 1, assim como muitas outras brigadas, como o GCA, Brigada Carcará, nós temos duas brigadas Carcará voluntárias, né? Uma em Ouro Branco, uma em Brumadinho, tem a Brigada Guará em Brumadinho, tem a Brigada Lobo Guará em Carrancas, né? Então nós temos várias brigadas, Brigada Delta no sul de Minas, nós temos várias brigadas voluntárias, que fazem um trabalho muito bonito. Elas participam no âmbito da força-tarefa, né? Então elas estão atuando também. Quando tem incêndio, eles são chamados, normalmente residem próximo a essas áreas de incêndio. No caso da Brigada 1, acho que a Brigada 1 é um pouco mais ela atende uma extensão um pouco maior, porque ela monta núcleos e também ela acaba se deslocando, às vezes, dias para ir combater um outro incêndio, é uma característica um pouco diferente dela, que não a torna melhor por isso, mas é uma Sim. característica de atuação só, né? Então, essas brigadas todas que eu falei e outras que eu injustamente não falei, são muito importantes. Elas atuam muito bem, nos ajudam muito. E também os voluntários, pessoa física, né? Que a gente também tem muitas pessoas que moram perto do parque, pega fogo, o cara veste seu uniforme e se apresenta para o gerente, né? Isso é Serra Verde, que é um parque pequenininho, colado ali na cidade administrativa. A gente tem muito isso, né? Brigadistas que eram voluntários, que eram ex-funcionários, que eram brigadistas anteriormente, né? Então eles tomam amor por aquilo ali e realmente entram, né? Vestem a camisa e entram para defender. Isso é muito bonito de ver. Tem muita gente para destruir, mas tem muita gente para preservar, né? Ah, sim, sempre tem uma minoria ali que tá para atrapalhar, né? Infelizmente, Sim, né? sim. Para a pessoa participar de uma brigada, você tem alguma dica para ela? Se a pessoa quiser, tem alguma orientação assim, se a pessoa quiser fazer parte de uma brigada? Tem sim, claro. Eu acho que hoje existem brigadistas que são contratados, né? Então tem empresas privadas que fazem a contratação por 12 meses, que é lindo, maravilhoso. Então o cara pode viver de ser brigadista. E os órgãos governamentais geralmente fazem contratações temporárias, às vezes até por 2, 3 anos, mas são temporárias de qualquer forma. E quando, por legislação, as brigadas do governo são obrigadas a ser dispensadas e depois contratadas somente depois de um intervalo de 24 meses. Né? Então, na prática, se eu sou brigadista formado e trabalho para o Estado, trabalhei em 2020 e só vou poder trabalhar novamente em 2023. Né? Então, são 24 meses Ah, da dispensa. Mas é possível tanto ser um voluntário quanto ser um brigadista remunerado. Né? Precisa ficar atento aí no caso das remunerações para concorrer. São sempre são mini concursos, né? São seleções públicas, né? Tanto para o ICMBio, quanto para o IBAMA, quanto para o IEF, quanto para outras entidades. A pessoa pode trabalhar como bombeiro, né? Mas aí o rol de atuação é bem maior, né? Então vai ter um leque enorme de atuações. O bombeiro tem uma carta aí de apresentação gigantesca, né? De área de atuação. sim, sim. E eles podem procurar como voluntários, né? Eu sempre brinco que o voluntário é a pessoa que vai dar o seu tempo no momento que ele pode, né? Isso as pessoas precisam entender. Muita gente acha que o voluntário é aquela figura que eu vou chamar e vai estar ali no momento que eu preciso. Às vezes ele está trabalhando e o chefe dele vai falar, olha, não dá para te liberar hoje, né? Isso acontece. Mas é possível fazer. Os cursos de formação de brigada são curtos, né? Geralmente eles duram 4 dias, 3 dias, alguns 5 dias. Então é interessante fazer. Eles são normalmente concentrados, os voltados para voluntários, normalmente se concentram aí no início da temporada. É uma coisa que a gente foi aprendendo com o tempo é evitar de fazer curso em dezembro, em novembro, porque o cara só vai atuar no outro ano, aí a gente perde aquela pessoa, né? As pessoas são muito emotivas mesmo, então a gente tem que aproveitar esse momento. Forma a pessoa, aproveita a empolgação dela, né, que ela está com aquele tema fresco na cabeça, que ela está louca para atuar, e aí ela vai atuar em setembro, outubro, novembro, né, em julho. Então a gente Ah, procura interessante. formar mais próximo da temporada crítica, né? Ou seja, quando a estiagem começa a ganhar força, né? E sobre essa força que a estiagem ganha, tem ocorrido ao longo desses últimos anos, elas têm ocorrido na mesma intensidade ou ela tem aumentado ou diminuído?
Vinícius, essa é uma pergunta muito interessante, né? A gente tem, eu falo, a gente tem 95% dos cientistas falando que sim, temos aquecimento climático, e tem 5% falando que não. E os 5% que falam que não, pega o inverno que fica mais frio e fala, lá, tá vendo? Não tem. E não é nada disso, né? São alterações climáticas. O frio pode se acentuar, ele pode diminuir, mas de uma forma geral nós temos um clima menos ameno, né? Mais intenso por lado do calor. A gente tem visto muitas variações climáticas, né? Só para você ter uma ideia, eu entrei no Pré-Incêndio em 2013. E só para eu vou classificar as temporadas como boas ou ruins, só para a gente entender como isso varia de um ano para outro. 2013 foi um ano bom, 2014 foi um ano ruim, 2015 foi um ano muito ruim, 2016 foi um ano bom, 2017 foi um ano ruim, 2018 foi um ano bom, muito bom, 2019 foi um ano bom para algumas partes, ruim para as outras, né, aqui no estado. E 2020 Sim. não sabemos, não tem previsão que me dê um acerto de 3 meses de antecedência, né? Então isso é um dificultador, né? Então, a gente acha que os fatores climáticos têm sim influenciado. Uma coisa que é perceptível é quando as chuvas ocorrem, né? E como elas ocorrem. Cada vez é mais comum a gente não ver aquelas semanas de chuva, né? 3, 4, 5 dias de uma chuva branda. A gente não tem visto isso muito, ainda que eventualmente aconteça, né? Não estou falando que elas acabaram, mas elas diminuíram. Meu avô Exato. morreu em 2017, aos 100 anos. Um dia conversando com ele, devia ser 2015, 2013, enfim, eu não vou lembrar o ano. Mas conversando com ele estava me contando uma história, não tinha nada a ver com incêndio, e ele falou, eu estava no mês de setembro, estava chovendo, aí ele fez uma pausa e falou, no mês de setembro, na minha época já chovia. A gente não vê mais chuvas regulares em setembro, a gente vê uma frente fria que acontece no mês de setembro, que causa geralmente ali entre setembro e outubro, alguns dias de chuva branda. Mas nós não temos o retorno consistente das chuvas em setembro mais. A gente tem tido em outubro e agora cada vez mais caminhando para novembro. Isso causa uma situação muito perigosa para a gente, né? Vamos pensar, por exemplo, 2 de outubro é o dia da nossa padroeira, né? Nossa Senhora Aparecida. Então é um dia que as pessoas comemoram com foguete. Antes esse dia não era seco, hoje esse dia é muito seco. À medida que a nossa temporada seca vai entrando para a primavera, ela coincide com o ápice das temperaturas. De novo, não é no verão que a gente tem as maiores temperaturas. No verão a gente tem uma maior sequência de dias com alta temperatura. Mas na primavera nós temos maiores temperaturas. E hoje elas estão coincidentes com as menores umidades. Então a gente pega 2015, o Rola Moça pegou fogo, passado da Serra do Rola Moça, com umidade em 12%, temperatura em 37,5%. Você imagina o impacto disso para uma vegetação que não está tão acostumada quanto o norte de Minas. No norte de Minas, 40 graus e o pessoal sai de frio, blusa de frio, né? Mas lá é diferente, a vegetação está muito adaptada a esse clima muito quente e com baixa pluviosidade. Não é o nosso caso aqui. Então, você imagina como que quando eu cruzo 2 fatores climáticos, como os incêndios ganham potencial, né? E aí não há mata que para o incêndio. Ele passa todas as matas, infelizmente. Nossa, parece que o desafio, então, assim, a forma de combate a incêndio, ela tem que se adequar também à situação que também vai mudando, né? Sim. É como se fosse um estudo constante, né? Imagino que deve ter muitos estudos sobre incêndios florestais, né? Tem muita coisa que ainda precisa ser estudada, né? O universo dos incêndios é gigantesco, né? Eu falo só de espécies, quantas milhares de espécies nós temos, né? Então, assim, é diferente do incêndio predial, que eu tenho um número finito de itens, de materiais. Aí eu tenho plástico, eu tenho concreto, eu tenho madeira. No incêndio florestal eu tenho só madeira, basicamente, né? E folhas. Mas cada uma com um Sim. comportamento diferente, cada uma resiste ao fogo de uma forma, cada uma entra em combustão em uma temperatura. Fora isso, eu tenho vento, eu tenho relevo, que parece uma bobagem, mas esses, né, é uma equação de 3 itens. Esses 3 multiplicados geram possibilidades infinitas, né? E é quase literalmente. Assim, a quantidade de possibilidades é enorme, é muito difícil sentar em frente ao fogo e falar vai ser exatamente assim. Você pode delinear mais ou menos ali o que ele vai fazer, né? Mas é difícil você ter esse grau de acerto, porque as variáveis são muito grandes, né? Então, cada incêndio realmente te exige uma coisa. E você falou
tem essa variável climática e tem um problema talvez que seja o maior, né? A expansão do homem sobre essas áreas rurais e áreas que antes serviam que eram refúgio, né? Áreas mais preservadas, vamos dizer assim. Então, como o homem é o principal causador dos incêndios, quanto mais o homem se avoluma na terra e quanto mais a gente se aproxima dessas áreas, maior a tendência que a gente tenha incêndios nessas áreas, com maior frequência e, consequentemente, com maior severidade. Eu falo nisso. A gente acha que só ocorre incêndio nessa época. Quer dizer, as pessoas só botam fogo em determinada época, mas não é verdade, né? Se você for pensar, as pessoas queimam sofá, geladeira, folha, o resto do lixo o ano inteiro. A diferença é que quando a vegetação está disposta a pegar fogo, quando ela está ressecada suficientemente para que aquele incêndio se alastre, aquele mesmo sofá, o mesmo não vai ser porque já é um sofá anterior, né? Aquela mesma prática dela vai gerar um incêndio. Não aquele sofá, mas outro. Não aquele, um novo sofá, né? Uma pessoa que consome muito sofá. Então ele vai gerar um novo incêndio, ele vai gerar um incêndio. É a mesma prática, né? O mesmo hábito que ela faz rotineiramente, cotidianamente, numa determinada época causa um problema, na outra não causa. É como alguém que joga garrafa no quintal do vizinho, na época do verão, provavelmente ela virou um reservatório para proliferação do mosquito da dengue, né? Da chikungunya, para Aedes aegypti. Mas no inverno não vai, porque no inverno não chove. Mas então é a mesma situação. Né? Nossa, é complexo, né? Assim como incêndio em edificações, tem a questão também do incêndio criminoso. Né? O incêndio criminoso é impossível de você prever, né? Até o cara que joga garrafa e quebra, você ainda consegue falar um padrão, né? Na época do calor é possível que tenha, né? É mais provável, né? E o incêndio criminoso não dá para saber, né? O incêndio criminoso, a gente dá uma sorte, né? Eu brinco que a gente dá uma sorte, que a maior parte dos incendiários, vou falar aqui, aqueles que não se ofendam, ou se ofenderem também não tem muita importância, não. A maior parte deles não é competente, né? Porque muitas vezes eles ateiam fogo, o fogo alaça, vira um grande incêndio. Mas, assim, um cara muito competente em incêndio, ele tem um potencial de dano desastroso mesmo, né? É desastroso, assim. Em 2011, a gente teve um grande incêndio no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, que começou próximo ao Retiro das Pedras, né? Quem não é de Belo Horizonte não vai entender bem, mas estou falando aí de alguns quilômetros distantes. Foi colocado à beira da rodovia, a equipe de combate estava próxima, viu a colocação do fogo, não pegou a pessoa, foi combater em detrimento de fazer justiça, não conseguiu segurar aquele fogo e aquele fogo foi ganhando morro. Nesse dia, e era setembro, final de setembro, os ventos a gente chegou a registrar 60 km por hora de vento. Então, um incêndio desse é muito difícil de controlar, né? E ele ganhou terreno, em 4 dias, ele fez o que incêndios anteriores não tinham feito em 8 dias, né? Então, infelizmente, a gente tem situações muito severas, né, para lidar, assim, e a maior parte delas são provocadas pelas pessoas, né? Eu não sei se esse tinha competência ou se ele sabia o que estava fazendo, mas o fato é que ele causou um enorme prejuízo para nós e para ele, né? Porque se consumiu milhares de reais na operação e se perdeu muitas coisas das quais ele se beneficia, inclusive a água, né? Queimou vários mananciais dentro da unidade. Então, o impacto é para todos, né? Não tem como achar que o impacto é só para um. Vai ser mais para um, menos para outro, mas o impacto é coletivo, assim como a fumaça que vai para o ar, todos nós respiramos, não tem jeito. Né? Exatamente, é uma questão do tiro no pé, né? O camarada, ele toma atitude e ele está prejudicando a si mesmo, né? Sim. Até uma área da psicologia estudar isso, né? O que faz a pessoa até essa coisa com fogo, né? Até essa... Não sei se eu fui injusto com fogo agora. Mas como na verdade, Vinícius, aí eu vou falar como brigadista, né? Não como incendiário. Uma das práticas que a gente faz no combate é chamado contra-fogo, né? É usar o fogo para que ele consuma aquela vegetação antes do fogo chegar. Perfeito. E é extremamente prazeroso você trabalhar com o fogo. Assim. O fogo te dá uma sensação de poder muito grande, né? E os incendiários, eu tenho certeza que eles sentem isso, né? Alguns botam fogo e vão ajudar, por incrível que pareça. Ele bota fogo e aparece, eu vim ajudar. Sério, isso não é raro.
Mas essa sensação de manuseio, de você conseguir fazer aquilo, te causa uma sensação de poder, né? E isso na mente de alguém que tenha alguma distorção, por menor que seja, né, pode ser muito complicado. Assim. E eu entendo, né, a satisfação que as pessoas sentem ao ver o trabalho delas. Eu não consigo entender por que elas fazem aquilo. Né? Mas quem trabalha com Certo. fogo sabe, o fogo tem. Ele é uma descarga de adrenalina no combate, né? Sempre. Então ele te envolve. Certamente o combate te envolve. A gente brinca que a gente respira fumaça e ela vai para a veia, né? Ela passa a correr nas suas veias e aquilo te gera uma grande paixão. Mas é compreensível por que elas têm tanto apego ao fogo. Assim, né? O fogo causa uma sensação. Eu acho que está muito ligado ao que a gente estava falando antes, né? De ter um certo domínio da natureza, de ter um certo domínio sobre uma situação que na verdade é muito ameaçadora para você. Então, acho que cabe muito bem um estudo psicológico disso, mas eu acho que ele está muito ligado a essa sensação de poder mesmo, né? De força, de domínio mesmo. Se a gente for, assim, até um estudo histórico, né, os nossos ancestrais usaram muito o fogo para dominar regiões, né? Sim, Para sim, mostrar quem é que manda ali, né? Às vezes você tem um sim, predador ali, o fogo era a ferramenta dele de sim. dominar, né? Para Realmente poder interessante. coletar, né? Para favorecer a frutificação. Os índios fazem isso, né? Os índios sabem, eu quero colher pequi. Então, eu vou queimar o pequi nessa época do ano. Nesse ano ele não vai dar muita frutificação, mas no ano que vem ele vai dobrar a frutificação. Eu vou queimar essa área aqui, porque aqui eu desintoco a fauna tal que eu preciso caçar. Eu vou queimar ali, porque ali eu vou tirar a disponibilidade de alimento de tal fauna, ela vai sair para procurar alimento, eu vou caçar. Então, muito longe de um discurso de ser ambientalista, né? Vamos ser muito pragmático, é uma análise, né? É um serviço do fogo. Tem um ditado português, o Manuel está assistindo, ele vai falar isso muito bem, né? O fogo é um mal criado, um bom criado e um mau patrão. Então, quando o fogo manda na gente, é terrível. Vem me servir aqui, vem me apagar, vem aqui, agora eu estou aqui, agora eu quero queimar. Agora, quando o fogo trabalha para a gente, ele trabalha de uma forma muito mais interessante. Foi o que a gente sempre fez, né? Até nesses 12 Sim, mil sim. anos que eu citei aí, talvez tenha sido aí nos últimos 300, talvez nem isso. Acho que nem isso, talvez nos últimos 50 que a gente começou É a ter 70, tanto 50. prazer com o fogo, que a gente começou a ter problemas com ele, né? Mas a relação do homem com o fogo é muito longa, né? Muito longa. Então eu tenho um fóssil de um carvão que eu achei próximo ao Holomoço. Então é muito interessante isso, né? Então, o fóssil de um carvão Olha, que está petrificado, significa que foi, passou fogo, foi há muito tempo, né? caramba, Provavelmente caramba. antes da Que existência do legal. homem, né? Espero, né? Mas então a Ah, gente se ele sabe me que chegar aqui, né? fogo é Uhum, muito útil, ele sempre foi muito útil. Se bem usado, ele está em consonância com a natureza. A gente tem que entender isso. Mas a gente tem que perfeito. pautar o nosso uso na observação, né? Na observação mesmo. Sim, concordo. Rodrigo, a gente tem feito lives de 1 hora, né? Uma Uhum. hora só, e infelizmente até me dói o Tempo coração foi. ter que terminar essa live, porque tá um assunto bom, tá um assunto muito legal. Pessoal, sei que vocês estão dando dedada no like aí, continua, o Rodrigo merece. Então, Semana que você vem eu merece. vou conversar com o Daniel e com o Leonardo. Eles também são brigadistas, sabem muito de combate, né, de prevenção e combate a incêndio, só que não vai ser aqui no Instagram. Provavelmente vai ser no YouTube, porque vai ser live com 3 pessoas, né, ao mesmo tempo, né? Uhum. Aí, Uhum. por favor, quem ainda não seguiu o meu perfil, segue lá, que aí eu vou colocar o link, como é que vai funcionar também. E Rodrigo, por favor, se puder também participar dessa outra live, seja nos comentários Com lá, né? certeza, com certeza. Dando sua contribuição, sempre bem-vinda aí. Muito obrigado por Eu ter vou contar aceitado o convite. Tem tempo de eu contar um caso rapidinho, Vinícius? Nossa, acho que a gente tem 1 ou 2 minutos aqui. Eita, então deixa que eu vou contar na do Daniel e do Leonardo, porque o caso é deles, então eu conto lá. Então tá bom, então. Então Tá tá bom? Eu bom. queria Pessoal, agradecer o convite. Tá? Acho que é muito eu proveitosa a discussão. Obrigado mesmo, obrigado a todo mundo que assistiu também. eu que agradeço. Pessoal, boa noite para vocês. Espero que tenham gostado do assunto. Até a próxima. Até mais.